Certo. Estamos aqui divulgando a 16ª, né, Iraci? 16ª região administrativa. 26ª. Hein? 26ª. Não, eu digo a 16ª pesquisada, Sobradinho, exatamente. Sobradinho 2 é a RA 26, né, 26ª. Ana e Nilton, ajuda aí. Já tem concorrência lá embaixo. Então, nós vamos aqui fazer a apresentação dos dados de Sobradinho 2. Como todos sabem, né, Sobradinho 2 é um desmembramento da antiga RRA Sobradinho, que também gerou o Itapuã, né, de Sobradinho original. Saiu não só Sobradinho 2, mas Itapuã e também, mais recentemente, a Fercal. Então, especificamente sobre a Sobradinho 2, são identificados lá uma população, em 2013, de 97.983 habitantes, quase 98 mil, e uma taxa de crescimento relativamente moderada, né, próxima a 2%, 1,95% em relação ao resultado de 2011. Eu destacaria também, no caso de Sobradinho 2, que a renda lá ela não apresentou nenhuma tendência de aceleração, como foi o caso em algumas RAs, ou mesmo de desaceleração. Teve um pequeno decréscimo que a gente configura como estagnação da renda em termos reais, né, não nominais. Nominais cresceu, mas em termos reais, digamos assim, o poder aquisitivo se manteve estacionado. Mas, de qualquer forma, ela se enquadra naquele grupo que a gente classifica como região administrativa de renda média-alta, né? Naqueles 4 grupos, a renda alta e a renda baixa, e a renda média em 2 subgrupos, média-alta e média-baixa. Sobradinho 2 está nesse grupo aí da média-alta, junto com o próprio Sobradinho, junto com o Guará, com essas regiões que têm uma característica muito similar. E destacaria também, né, eu acho que como um aspecto mais na linha, né, aí tem uma série de informações que a Iraci, na sua apresentação detalhada, vai chamar atenção, né, mas eu chamaria atenção para 2 aspectos que precisa de muito empenho do governo, né. O primeiro diz respeito à infraestrutura. A gente sabe que o Sobradinho 2 tem muitos condomínios, né? Então, a gente ainda tem um problema de um atendimento insuficiente na área de abastecimento d'água. A rede geral lá avançou, foi de 80% para 87%, mas ainda significa que 13% dos domicílios, né, não estão ligados à rede geral de abastecimento d'água. E, no caso do esgotamento sanitário, também houve avanço de 30,8% para 39%, mas estamos falando que 61% dos domicílios não estão ligados à rede geral. A maior parte coberto por fossa séptica, mas um quadro ainda ruim. Isso tem a ver, obviamente, com o processo, né, de formação da população concentrada, muito fortemente concentrada nos condomínios, da dificuldade de conectar os condomínios, né, com a rede geral, mas é um desafio. É um desafio, não para o administrador, obviamente, porque o administrador ele não tem condição de resolver o problema sozinho. É um desafio, sobretudo, para o GDF. Da mesma forma, como também diria que uma característica, né, de quase todas as RAs, né, exceto o Plano Itaguatinga, que é a baixa concentração de postos de trabalho na própria RA. E lá, inclusive, o mais grave, porque caiu de 2011 para 2013. Eram 21% do pessoal ocupado trabalhando na própria RA, caiu para 18%. Né? Para atenuar um pouco esse quadro, né, tem outros 18% que trabalham em Sobradinho. Né? Sobradinho é um polo mais antigo, mais consolidado, então, de qualquer forma, não é uma grande massa, essa diferença toda que vem para o plano piloto. Mas ainda o plano piloto, né, tem aí uma participação, uns 40%, né? Tem aí o dado, assim, que trabalha, está aqui, 45% do pessoal ocupado trabalha no plano piloto. Né? Então, 18% em Sobradinho 2, 18%
em Sobradinho. Então, a gente tem aí o restante, né, algo em torno de 18%, distribuído pela todas as demais RAs. Então, é também eu diria assim, um dado ruim, né, um dado negativo, porque a gente tem feito essa discussão aqui recorrentemente da necessidade de acontecer uma desconcentração do emprego, né, muito fortemente concentrado no plano piloto, né, e essa evolução nesses 2 anos, infelizmente, ela não aconteceu em Sobradinho, em função, né, de uma série de dificuldades, né, mas eu diria que principalmente pela ausência de um planejamento de governo, né, que levasse a essa reversão, né. Concretamente, não existe, né, um planejamento no âmbito do GDF, na verdade, nunca existiu, em nenhum momento da nossa história, um planejamento que mirasse a necessária desconcentração do emprego focado aqui no plano. A gente tem visto aí, até recentemente discutimos isso, né, na própria questão lá da DF 140, temos falado sobre isso, se projeta um bairro que pode chegar a 950 mil habitantes, sem, né, nenhum estudo prévio em relação à ocupação dessa imensa massa de quase 1 milhão de pessoas, né? Ou seja, isso significaria que, não havendo esse estudo prévio, o grande mercado para essa massa seria, uma vez mais, o plano piloto. Então, essa questão é crucial, porque se envolve não só a área de emprego, envolve também a questão da mobilidade urbana, envolve a questão da habitação, tem rebatimento na área de serviços, né, serviços públicos. É uma questão que realmente precisa de uma maior discussão. Eu vou, então, aqui passar para a Iracy, né, para que ela faça a apresentação desses dados de forma detalhada e depois a gente passa para os comentários do Jussânio e do Salomão, né, e, na sequência, a gente abre para o debate. Iracy. Obrigada, bom dia a todos e a todas. Hoje estamos com um númerozinho menor de pessoas aqui por conta da Assembleia, mas vamos ver os resultados. Cadê um pouquinho? Espera aí um pouquinho que tá. Estou apanhando aqui de novo. Eu estou querendo voltar e não está voltando. Não consegui agora. E para voltar, pode vir ajudar os universitários aqui. É o de baixo mesmo, né? É. Deixa eu ver só. Aqui eu até esqueci. Estava de cabeça para baixo. Por isso que estava dando muita calma nessa hora. Pontos a serem considerados. Como o Júlio já colocou, Sobradinho 2 tem uma população estimada de 79.783, 97, hoje toda trocada, 97.983 habitantes, com domicílios de 26.834 na área urbana. A taxa geométrica de crescimento anual foi de 1,95, abaixo da verificada para o Distrito Federal, que é em torno de 2,3. A renda domiciliar, 5.520, e a renda per capita, 1.518, relativamente semelhante a que ocorreu em 2011, com pequeno decréscimo de 0,79 e de 1,26. A predominância de domicílios com renda entre 2 a 10 salários mínimos, que representa mais da metade, 53%. A RA Sobradinho 2 possui uma população majoritariamente de 15 a 59 anos, ou seja, que representa a força de trabalho, e representa 65% da população. Embora seja expressivo o percentual de idosos na região, 12,96%, e também de crianças, que representam 22%. O nível de escolaridade, a taxa de os analfabetos são pouco representativos, 1,25%,
e o nível fundamental incompleto é o que prevalece, com 29%. Ensino superior completo, incluindo especialização, mestrado e doutorado, somam 15,91%, situação muito similar à ocorrida em 2011. Em Sobradinho 2, 59,38% dos imóveis são próprios, porém em terrenos ainda não legalizados. E os domicílios alugados representam 17,87%. Nós temos lá um problema ainda de esgotamento sanitário, 38,96% apenas que declararam ter esgotamento por rede geral, enquanto 46,28% contam com fossa séptica e 14,76% fossa rudimentar. Então, a gente tem um percentual significativo de fossas rudimentares, que é um problema em questão de saúde. E do total de estudantes na localidade, 28,6% apenas estudam na própria REA, enquanto 44% estudam em Sobradinho e 25% em Brasília. Como o Júlio já colocou, 18% dos moradores trabalham na região, enquanto 44,90% em Brasília e 19,97% em Sobradinho. O que se observa, então, dada a proximidade, existe uma forte interação entre os dois Sobradinhos, 1 e 2, quando a maioria da população, uma parte significativa da população estuda e trabalha em Sobradinho. Em relação à ocupação, prevalece a área de serviços, 93,38%, sendo 27% ocupados no comércio, 22% nos serviços públicos, aí incluindo a área federal e o GDF, e 12,44% nos serviços pessoais e 10,6% nos serviços gerais. Do total de residências Sobradinho 2, 69,8% utiliza os postos de saúde na próprio Sobradinho 2, e o hospital, o mais utilizado é o de Sobradinho, 95%, assim como também a UPA de Sobradinho é utilizada. As compras realizadas na própria RA, referentes à alimentação, roupas, calçado, eletrodoméstico, ficam em torno de 30%, faltou 1% ali, ficando os restantes divididos principalmente entre Sobradinho e Brasília, plano piloto. Ou seja, mais uma vez, a interação com Sobradinho e também com Brasília aqui no plano piloto. Já nos serviços pessoais em geral, cerca de 50% das compras são realizadas na própria região. Sobradinho 2 é uma região, entre as pesquisadas até o momento, que apresentou a menor violência. 1,52% apenas da população declarou que sofreu alguma violência em 2012, e a metade dessas violências se tratavam de furtos, que são um pouco menos complicadas. Então, esses são os resultados que chamaram mais atenção. Isso aí tem uma foto de Sobradinho 2 lá da entrada, e depois os condomínios que são fortes lá da área. Obrigada. Laerte. Então, vamos aqui passar para os comentários, inicialmente do Jussânio, depois a gente ouve o administrador. Bom dia a todos. Eu inicio a minha fala, a exemplo das divulgações anteriores, fazendo um destaque ao administrador sobre a importância desse trabalho. A PIDAD, uma pesquisa socioeconômica realizada nos domicílios, por amostra de domicílios, que reúne um leque de informações de extrema relevância para o administrador, né, no caso a administração, para o governo, para o planejamento. Então, aqui, na nossa primeira divulgação do resultado, que foi de 2011, que contou com a presença do governador, ele ressaltava que toda a equipe fizesse da pesquisa uma ferramenta de trabalho, né? E, de fato, é esse o propósito desse levantamento, subsidiar, informar e subsidiar o planejamento e as ações de governo.
Com relação especificamente aos resultados de Sobradinho 2, é uma RA que eu não conheço, tive poucas vezes em Sobradinho 2, e me surpreendeu os resultados. Eu fiquei admirado, porque eu imaginava indicadores talvez até abaixo ou aquém da performance de Sobradinho, e, na verdade, tem indicadores que superam Sobradinho, né? E aí, quando eu comparo os resultados de Sobradinho 2 entre as 16 RAs divulgadas, a gente percebe que Sobradinho 2 apresentou o quarto menor índice na proporção de analfabetos, a terceira maior proporção de população com curso superior completo, 100% das crianças de 6 a 14 anos alfabetizadas, menor índice de violência, como Iracy falou, e 50% relacionada a furtos, né? Não está. E aí a gente vendo, relembrando aí as estatísticas da própria Rede Globo aí no acompanhamento da violência, de fato a gente não vê referência a Sobradinho 2. Então, de fato, uma cidade com a questão de segurança aí equilibrada. E a segunda maior renda per capita entre as RAs divulgadas. Então, são características que caracterizam uma qualidade de vida para Sobradinho 2, assim, em termos relativamente melhores do que a grande maioria das RAs já divulgadas. O Júlio também ressaltou a questão do mercado de trabalho, e a gente percebeu aí que a população, 18% na própria RA, mas a grande maioria no plano piloto e quase 19% também em Sobradinho. Agora, a gente percebe também que é uma RA contém um grande número de condomínios, né? Uma RA efetivamente com a característica residencial, uma RA. E a gente, nessa linha, da questão da criação de postos de trabalho, de atenuar essa dependência do plano piloto, é um ponto que a gente sempre destaca, e aí eu acho que o próprio administrador também é um ator relevante nessa perspectiva de estar preservando as áreas destinadas ao setor produtivo. Eu não tenho, não sei como é que está essa questão, né, na RA de áreas destinadas a desenvolvimento, ao setor produtivo, às empresas, mas é algo que a gente destaca, que na perspectiva, nas ações de descentralização do plano piloto e de dinamização do mercado de trabalho nas RAs, a gente precisa contar com áreas destinadas, com setores destinados a desenvolvimento econômico. Então, são esses os destaques que eu apontaria para os resultados apurados na RA de Sobradinho 2. Vamos ouvir agora o administrador Salomão Vasconcelos. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o Júnior, o Jussânio e a minha amiga Iracy. Gente, o que acontece é o seguinte: eu trabalho, eu sou administrador de Sobradinho 2, meu nome é Salomão, eu trabalho com realidade diferente da pesquisa, porque hoje, em Sobradinho, não existe uma definição de poligonal. E o que ocorre? Eu trabalho hoje, basicamente, dentro da cidade de Sobradinho, que é uma realidade totalmente diferente da mostrada pela pesquisa. O
Grande Colorado, os setores de mansões, ainda são atendidos por Sobradinho. Então, alvará de construção, então a realidade que eu trabalho é diferente. Nós tivemos aí uma conferência da cidade, foi definido, foi feito um projeto para ser votado na Câmara a respeito das poligonais. Então, hoje, se do lado de Sobradinho tem um setor de mansão, eu não tenho competência para poder emitir um alvará de construção ou uma licença para funcionamento de um comércio. Então, eu trabalho só, na realidade, com a cidade de Sobradinho 2. E lá a realidade é um pouco diferente dessa, porque os condomínios estão o pessoal de maior poder aquisitivo. Então, a cidade, como toda, ela é bem menor, o poder econômico, do que o da pesquisa em si. Não, só uma coisa, não está sob a sua jurisdição, esses condomínios? Não. Então, justamente, nós tivemos uma conferência da cidade em 2011, e foi definido assim que iria um projeto para a Câmara para definir as poligonais. Só que, até o momento, não foi votado e definido. Outra também é a LUOS, né, que ainda tem uma audiência pública planejada agora para o começo do mês, para poder ser votada na Câmara. Então, agora, alguns dados aqui, quanto ao esgotamento sanitário, a pesquisa ela fez um levantamento no momento. E o que ocorre? Hoje, já está licitado o esgotamento sanitário do setor de mansões todo. Já estão trabalhando lá. Então, essa pesquisa vai ter uma diferença bem grande se, por acaso, o ano que vem for feito, quanto ao esgotamento sanitário e a infraestrutura, porque a empresa já ganhou a licitação e já está trabalhando. Mesmo também no Grande Colorado. Então, o PAC 2 destinou obras de esgotamento sanitário para essa área dos condomínios. Então, é outra realidade que, daqui a pouco tempo, estará diferente. Então, o que eu tenho a comentar é isso. Então, eu trabalho com realidade diferente, a população é mais carente, não existe essa renda per capita toda, existe uma dificuldade muito grande lá. Agora, vocês trabalharam em cima de uma expectativa de uma poligonal que vai direcionar os condomínios para Sobradinho 2. Tá? É o que eu tenho a comentar aqui. Tá? E eu agradeço aqui a pesquisa, eu acho que é fundamental para um planejamento, para a gente trabalhar essa pesquisa. Tá? Deixa eu só fazer uma pergunta, Salomão. A gente sabe que não tem a definição das poligonais, isso causa muito transtorno, né? E essa definição a gente fez baseado em estudos técnicos realizados anteriormente pela CEDAB, em observação em loco, uma série de aspectos. Agora, não havendo a definição da poligonal, quem define, né, que a área que você deve atender é a área da cidade? Qual é a instância que definiu? Não, Salomão, tu vai atender aqui a esses 30 mil moradores, tá certo? E o turma de condomínio vai estar fora. De onde saiu essa orientação? Nós trabalhamos num sistema estatal, um sistema que você entra para pedir um alvará, uma consulta de consulta prévia para você fazer da entrada no alvará de funcionamento. E lá, dentro do sistema, não permite você entrar para setor de mansões, nem para a grande maioria dos condomínios. Então, a nossa competência se restringe só à cidade. Tem um sistema, uma máquina que define. Na realidade, é isso aí. O sistema não permite que a gente emita um alvará de construção ou qualquer outra pesquisa
dentro do sistema. Então, não tem como a gente fazer. Ok. Alguém gostaria? Tem outro aí, o Nilton. O outro microfone. Alô. Bom dia, meu nome é Nilton Marques, eu trabalho assessorando a DIEPS. Aproveitando, o administrador falou uma coisa, e em cima do que você falou é que eu vou fazer a pergunta. Se eu morasse num condomínio lá do Sobradinho, né, no Alto da Boa Vista, por exemplo, e eu solicitasse um serviço para o Sobradinho 1, por exemplo, eles teriam que me atender ou ficaria no limbo? Inclusive, existe uma gerência dentro da administração de Sobradinho, que eles não gostam, não gostam que chame de Sobradinho 1, que é Sobradinho, né? Existe o 2, mas o 1 é o Sobradinho mesmo. Então, hoje, existe uma gerência dentro da estrutura orgânica de Sobradinho, que é a gerência do Grande Colorado. Então, as pessoas que vão demandar algum serviço vai nessa gerência e faz a solicitação, que é atendida por Sobradinho. Outro dado, outra coisa importante é o seguinte: o pessoal do Grande Colorado, lá do Bela Vista, locais do maior poder aquisitivo, isso que elevou demais a renda lá para a gente, que, por um lado, é bonito, é uma vaidade boa. Pô, nós estamos numa cidade com poder aquisitivo desse tamanho. Mas o que ocorre? Eles mesmos não querem pertencer a Sobradinho 2. Já foi feito pesquisa, já foi feito os condomínios lá do Grande Colorado. Bela Vista, Jardim América, Lago Azul. Eles mesmos não querem pertencer a Sobradinho 2. Então, a gente botou no lugar certo. Outra coisa é um estudo, a pesquisa feita, também levou em consideração a circunscrição da delegacia, porque a delegacia de Sobradinho 2, ela atende justamente a área da pesquisa. Grande Colorado, até Fercal. Então, a 35ª, que é a delegacia de Sobradinho, ela atende o Grande Colorado, ela atende todos os condomínios, inclusive Sobradinho 1, não Sobradinho 2. Então, aí, a pesquisa está realmente de acordo com a circunscricional, a região circunscricional da delegacia. Na verdade, a gente sabe que esse caso de Sobradinho é um dos casos mais complicados, né, Iraci? Não é o único, né? Tem lá o problema ali de Águas Claras, né, com Arniqueiras, aquela coisa areal, né? Tem outras complicações, mas Sobradinho é um dos casos complicados. E acontece isso, né? Para efeito de concessão de um alvará, aí o condomínio, aqui é Sobradinho, São de Sobradinho. Aí o cara vai na delegacia de Sobradinho, mas peraí, se for uma ocorrência, ainda bem que tem pouca ocorrência policial lá, né? É o menor índice, porque se fosse grande ia ser uma loucura, né? Mas aí não, aí você vai ter que ir lá no Sobradinho 2. Então, assim, eu acho que inclusive, é sempre interessante, por mais negativo que seja a situação, né, do anacronismo, mas é interessante porque leva exatamente, acende, né? Não é isso, Aldo? Acende a luz amarela. Mas esse problema tem que ser equacionado. Não dá para ficar convivendo. Teve uma divulgação aqui que a gente fez, que estava o administrador de Riacho Fundo, eu nunca me lembro se é o de 1 ou de 2, também é o caso de 1 e 2, né? E aí ele falou assim, mas eu sempre achei que aquela região lá era nossa mesmo, mas eu não atendi, mas agora estou descobrindo aqui que era nossa mesmo, né? Era uma região ali, um pouco dessa área, né? Área cinzenta ali entre uma e outra. Então, essas situações inusitadas, elas têm que ser resolvidas. Quando a gente divulga aqui, e já fizemos isso, né? O pessoal lá da DIPOS fez uma apresentação, um certo momento, sobre indicadores sociais, baseado no censo demográfico. O censo demográfico trabalha até as 19, né? Aquilo que já está definido pela legislação. E aí ele apresentava os dados do Lago Norte e começou a aparecer muito analfabeto no Lago Norte, gente com até um salário mínimo. Como é que o cara com família com até um salário mínimo vai sobreviver no Lago Norte? Não tem como.
Tá certo? Só o condomínio lá que vai pagar já é um salário. E aí, por quê? Porque estava o Varjão dentro. Né? Então, desfigura completamente o perfil daquela região. Né? E a gente entende isso. E é até bom, viu, o Salomão, que você apresente essa situação aqui, mais essa situação, né, para que isso seja equacionado. Né? A gente tem pressionado o governo, o governo atribuiu à Codeplan coordenar um grupo de trabalho para, né, encaminhar uma proposta para a Câmara Legislativa, para que essa questão seja, né, votada e uma vez definida, e a gente está pressionando o governo porque desse grupo vão participar outras instituições, a gente acha importante, né, mas aí é a velocidade do governo. Né? Mas isso a gente, né, trabalhou e negociou com o governo, porque sabíamos que, exatamente pelas conferências da cidade, como ficou claro nas conferências de 2011, esse negócio não ia ser resolvido, né, como não resolveu até agora. Então, parece um problema pequeno, mas quem está, né, envolvido na situação, como está o administrador ou milhares de pessoas que ficam nessa indefinição sem saber a quem recorrer, não é um problema pequeno, né, não é um problema qualquer. E o pior, é um problema que é de fácil solução, que você senta na mesa, negocia, define e bate o martelo. Aldo. Bem, cumprimentar aí os colegas todos da Codeplan, mais o senhor administrador, né, Sebastião Vasconcelos. Eu tenho uma pergunta. Bom, ao tempo que se estudava Sobradinho Vala 1, né, na UNB, foi interessante que Sobradinho sempre dependeu muito do plano piloto, sobretudo para compras e tal, de tal maneira que, naquela época, 82% dos que saíam de Sobradinho para trabalhar, 82% trabalhavam no plano piloto. Né? Hoje, como tem o Sobradinho 2, uma primeira pergunta é o seguinte, bom, é uma cidade serrana, simpática e tal, né? Mas não dá para unificar, uma vez, para constituir uma única RA, quer dizer, por que houve esse desmembramento e tal? É a primeira pergunta. E a segunda, que é uma coisa que, inclusive, nós vamos ter na revista a ser lançada dia 1º, que é Brasília em Debate, ela toca muito na questão ambiental, né? Eu tenho visto reportagens, sobretudo da Globo, mostrando erosões, né, em Sobradinho 2, sobretudo na Fercal. Eu perguntaria, no seu entender, há muitos problemas ambientais hoje. Eu sei que a sua área é a cidade, mas é uma coisa inusitada saber que lá o Grande Colorado, etc., embora esteja na sua jurisdição teoricamente, e praticamente não é sua incumbência tratar lá esses condomínios, entre aspas, né? Lhe perguntaria se tem problemas ambientais sérios e como é que o senhor encaminharia para resolvê-los. Quanto ao desmembramento ou à união das regiões administrativas, agora, recentemente, o governo criou a região administrativa, a 31ª, que é a Fercal. Então, isso é uma questão política. Aí eu não tenho como... eu acredito que, dependendo da estrutura que se der a uma administração, ela pode, sim, cuidar de Sobradinho 1, Sobradinho 2, inclusive Fercal. Agora, descentralizando, você fica mais fácil de atender ao cidadão. Então, você está mais próximo. Outra coisa, o setor de mansão que está ali, lindeiro a Sobradinho 2, quanto a serviço público, a gente tem atendido. Tapa-buraco, algumas situações lá, eles vão na administração e, dentro das nossas possibilidades, a gente tem atendido. A outra questão que o senhor perguntou? A questão ambiental, hoje, um local que nós temos até agora uma audiência pública marcada lá em Sobradinho, para a despoluição do Ribeirão. Então, está trabalhando aí, é um sonho nosso, melhorar aquilo lá. Esse é um mau problema, que algum esgotamento sanitário deve cair ali dentro, que a gente sente o odor, e a maior parte
problema ambiental já é justamente ali na Vila Rabelo, que o pessoal mora ali numa serra lá, em um local perigoso, que é de risco, e o outro é a Fercal, em virtude das fábricas de cimento. Mas também tem uma coisa, a população da Fercal só existe em razão das duas fábricas. Então, elas começaram a criar uma comunidade ali em razão das fábricas. Então, as fábricas que levaram isso, e realmente existe algum problema ambiental lá. Não tem o IBRAM, o Instituto Chico Mendes, ele tem atuado em cima, tem trabalhado duramente. Nós fizemos lá uma passarela que foi notícia aí muitas vezes na televisão, de madeira, passando sobre o Parque Vivencial lá de Sobradinho 2, que, do outro lado, tem uma escola, e os alunos de Sobradinho 2 estudam numa escola que o pessoal até chama de Brejão. O colégio lá chama Brejão. E o que ocorre? Essa passarela, nós tivemos que... houve uma demora para a construção, que teve que ter a autorização ambiental, e ela foi construída toda em madeira, para poder respeitar a legislação ambiental. Tá? Nada. Aquela área do Basevi, comunidade Basevi, é de vocês? É Sobradinho ou é meio a meio? A Basevi, ela pertence também a... É o que eu falei aqui, eu trabalho com a realidade da cidade. Então, a Basevi, no começo da administração, a estrada estava muito ruim, e um líder comunitário lá, da associação lá, solicitou a gente para a gente fazer uma intervenção lá. Nós pedimos autorização para o IBRAM e fizemos uma intervenção. Só que teve local lá que a gente não teve condição de planar a rua, e a gente precisou depositar um pouco de material no local. E, em virtude disso, nós fomos multados. Então, o trabalho ambiental, hoje foi feita a pavimentação lá, todo em bloquete, dentro da Basevi, e isso, quem atende a Basevi realmente é Sobradinho 1, ainda. Né? Aí a gente tem que esperar a definição de poligonal para a gente poder tomar as decisões, porque fica difícil. Ele é Sobradinho 1, mas o pessoal recorreu a Sobradinho 2 para fazer a reivindicação. Né? É curioso. Gente, mais alguma questão? Ok? Então, encerramos aqui a divulgação e agradecimento aqui ao nosso administrador por essa participação. Só um minutinho, pessoal. Eu queria aproveitar a oportunidade que já tem um grupo aqui reunido para lembrar que nós estamos com a nossa pesquisa do perfil do empregado. Essa pesquisa, a gente quer conhecer o empregado da Codeplan, e o objetivo dela também é fazer uma piloto, porque, se Deus quiser, na próxima PIDAD, nós vamos usar os PDAs, o smartphone ou alguma coisa que seja. Então, esse programa já é uma piloto para ver se está dando tudo certinho. Tudo. Então, por favor, responda, intranet.codeplan.df.gov.br e compartilhem depois conosco se acharam difícil, se está claro, porque isso aí vai servir para as nossas novas PIDADs. E a gente também quer conhecer o nosso colega, e vamos ter esse resultado, com certeza, no início de dezembro. Obrigada.